A paz do Senhor Jesus. O Senhor seja louvado por mais essa noite, onde aqui nos encontramos para participar da mesa, para celebrar a Ele, para celebrar a comunhão que nós somente encontramos aqui com o Espírito Santo dele nos nossos corações, vivendo em comunidade, vivendo em comunhão, vivendo em união. E essa é a nossa intenção aqui hoje, né? E eu sou muito grato, mais uma vez, por poder voltar a essa casa tão rápido, né? Estive aqui há poucas semanas atrás, e agora estou aqui novamente. E Deus seja louvado por isso, por poder rever os irmãos, rever irmãos que eu não vi da última vez, poder nos alegrarmos juntos hoje pela manhã, no encerramento dessa festa linda que foi da Escola Bíblica Dominical, né? E Deus seja louvado, irmãos, por estarmos aqui mais uma vez para partilharmos da palavra do Senhor perante a mesa da comunhão. E é isso que nós faremos aqui hoje, falarmos um pouco acerca do que Cristo espera de nós como filhos dele. Senhor, seja louvado pela vida do pastor Ismael, da pastora Elaine. Como é bom rever, né? Gente que tem impacto em nossas vidas, gente que é usada para abençoar. E aqui nesse lugar, não somente o pastor Ismael, o pastor Elaine, mas eu olho para a nave dessa igreja e vejo tanta gente que Deus usou para ser bênção na minha vida. Deus seja louvado pela sua vida, meu querido. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Não se esqueça, você está aqui para ser bênção na vida do seu irmão, para ser bênção na vida daquele que está do seu lado. E eu não tenho certeza que aqui é um lugar de bênção, porque eu fui muito abençoado nessa casa de oração. Não somente pelos irmãos, mas estando hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, participando de um almoço, no jeito, na casa do Elias e da irmã Bárbara. Deus seja louvado pela vida deles também, meus amigos do peito. E, passando essa parte de agradecimentos, vamos à palavra, né? Nós já lemos agora há pouco a Epístola de 1 João, capítulo número 3, e eu não vou trabalhar somente esse texto hoje, mas nós vamos dar nosso pontapé inicial com um versículo apenas no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ali no livro de João, nós vimos uma série de descrições acerca do nosso estado como filhos de Deus. Filhos de Deus. E o autor fala que nós somos filhos de Deus de fato. E para entendermos isso, vamos voltar lá em Atos, capítulo 1, versículo número 8, na grande comissão. Versículo que nós sabemos de cor, mas que nós vamos relembrar um pouco dele nessa noite. E esse versículo diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que é que isso tem a ver com ser filho de Deus? É o que nós vamos falar um pouco hoje. Pode tomar seu assento, por favor. Queridos, uma questão importante em nossas vidas como servos de Deus, que tem estado bastante em voga, seja aí no meio do mundo coach, que tem falado acerca disso bastante, que às vezes de tanto falar fica até enjoado, mas que para a gente é uma verdade, e que a gente deve viver, entender e viver de modo a praticar isso, é o entendimento de que a nossa vida com Cristo é uma vida envolvida em processos. Processos. Nós estudamos na Escola Bíblica Dominical que a obra da salvação é operada em nós pelo Espírito Santo, que nos comunica a fé salvadora, e a partir do momento onde essa fé salvadora é comunicada aos nossos corações, nós tomamos ciência da salvação operada em nós pelo regenerar do Espírito Santo em nossas vidas, pelo transformar do nosso coração, em um processo que sabemos que é instantâneo. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo opera em nossos corações essa salvação, isso é uma mudança. Morreu o velho homem e nasceu um novo homem. Só que a partir daí, queridos, essa salvação, ela não nos dá mais o título de perfeito, salvo, completo, e agora não precisa mais fazer nada. A partir desse momento nós entramos nesse processo. E é sobre esse processo que eu quero falar com vocês hoje.
que nós já falamos muitas vezes o denominando de santificação, mas que hoje eu vou focar no processo que envolve a conscientização do que é ser um filho de Deus. A consciência de que somos filhos, que é muito importante e um divisor de águas na vida do crente, inclusive do crente salvo. A compreensão de ser filho de Deus. E isso, irmãos, não é somente uma circunstância, mas é um processo. Que faz parte, inclusive, do versículo que nós acabamos de ler. Você já notou que, sempre que a gente prega nesse versículo da grande comissão, a gente foca em duas coisas. E recebereis poder. Poder. E a gente pula do recebereis poder, já para Jerusalém, Samaria, para Galiléia. Mas nós nos esquecemos e passamos por cima de uma frase que tem aqui no meio. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. É um poder que não te leva somente a ser uma bênção geograficamente falando. Na sua casa, na sua vizinhança, do seu bairro, na sua cidade. Mas é um poder que antes de te transformar em um agente transformador, de onde você mora, é um poder que te transforma em testemunha. Testemunha. Para que você possa ir para Jerusalém, para Samaria, para a Judéia, antes de tudo, é necessário que a gente seja testemunha. E ser testemunha de Deus nesse mundo faz parte de um processo doloroso na vida cristã, que é chamado de amadurecimento. Amadurecer, irmãos, não é fácil. Amadurecer não é simples. Quantas vezes a gente não vê uma criança, um neném, um recém-nascido, como eu vejo tantos aqui, ali com os amados irmãos, as duas lindas crianças, a gente vê como a vida desses pequenininhos é fácil. Porque a vida de quem é imaturo é muito fácil. Alguém cuida dela, alguém gasta tempo com ela, alguém toma cuidado com ela. Mas a vida daquele que já amadureceu traz consigo uma série de responsabilidades. Que às vezes a gente quer sair correndo e voltar a ser um bebezinho, porque é muito mais fácil, né? Mas se tornar testemunha, a partir do poder, do operar do Espírito Santo em nossos corações, traz na nossa vida essa nova circunstância, esse novo entendimento, acerca não somente de que você se torna uma testemunha, mas uma testemunha agora capaz de ser igreja. E sendo igreja e vivendo igreja, poder ir para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, agora sim. Agora sim. Sabe por quê, irmãos? A gente acha que somos salvos e agora eu já faço parte da igreja imaculada, noiva de Cristo, perfeita. Só que Jesus Cristo ainda não voltou. E sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? Porque a noiva ainda não amadureceu. Porque a noiva ainda está passando por um processo. Porque a noiva que somos nós, igreja dele, estamos passando dia após dia por esse amadurecimento necessário, dolorido, mas que vai nos tornar a noiva perfeita de Cristo para o dia que ele voltar. E nós temos que ter esse entendimento e deixar o nosso entendimento ser transformado pela palavra. Ser transformado por isso. Por isso, voltando lá para a Epístola de João, esse amadurecimento, essa compreensão, ela passa pelo fato de que, como diz o versículo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, vírgula, e de fato. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que nós nos tornamos filhos de Deus de fato e não por direito. O crente que é imaturo, o crente que ainda não cresceu na fé, que ainda não progrediu, ele pensa
que ele é filho de Deus pelo direito que ele conquista, pelo direito que ele acha ter. Mas não é isso que o versículo está nos dizendo. Nós não adquirimos direito de nada, irmãos, mas nós somos transformados de fato em filhos por Deus, e não pelos nossos méritos. A decisão de nos fazer filhos de Deus é uma decisão dele. Não é que você que fala, eu quero ser filho de Deus. Não, é uma decisão de Deus. Por quê? Aquele que acha que é filho de Deus, ainda sendo imaturo, ele acha que ele é filho de Deus porque ele dizima. Ele acha que ele é filho de Deus porque ele oferta. Ele acha que ele é filho de Deus porque ele não falta nenhum culto. Ele acha que ele é filho de Deus porque ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito perfeita. Ele é uma pessoa que tem um coração quebrantado. É uma pessoa que não falta nenhuma vigília. E eu te digo, queridos irmãos, não é o nosso serviço que encanta a Deus a ponto dele nos chamar de filhos. Não é o que você faz e o que eu faço como uma tarefa que Deus nos dá, em troca de nos tornar filhos dele. Completamente errados. Se tornar filho de Deus não é um prêmio que Deus te dá por causa do seu serviço, por causa do que as suas mãos faz. Errado. Sabe por quê, meus queridos? Sabe quem que achou que por causa da tarefa e do serviço dele, ele ia alcançar o favor de Deus? O próprio diabo. O próprio diabo pensava desse jeitinho. O próprio diabo, ele pensava que ele tinha uma missão a ser cumprida, ele tinha um serviço para encantar a Deus, e encantando a Deus, alcançar um favor para ser melhor do que todo mundo, inclusive igual ao próprio Deus. E a partir do momento que o diabo achou que o serviço dele era quem o fazia digno de merecer alguma coisa perante Deus, ele se torna Lúcifer, ele se torna nosso inimigo, ele se torna o enganador, porque ele achou que ser um filho de Deus por direito era a partir do serviço que ele prestava. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo de número 28, versículos 15 e 16, que diz assim, falando acerca do diabo: ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, não achou iniquidade em ti, mas na multiplicação do seu comércio, olha isso, na multiplicação do seu comércio, o seu interior se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, que fostes brilho em meio às pedras, pelo teu comércio. O primeiro a tentar barganhar com Deus foi o diabo, a tentar oferecer um serviço a Deus em troca de algo foi Satanás. E muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos ou deixamos de fazer na presença de Deus é o que vai nos tornar filhos dele. E se fazemos assim, estamos agindo como o diabo. Se fazemos assim, estamos pensando como ele. Sabe por quê, irmãos? Vamos pensar juntos. O pecado, o erro maior não é fazer o errado sabendo que você está errado. O pecado, ele nasce quando você faz o certo pelo acerto. O pecado nasce quando você tem consciência que você vai fazer aquilo e vai acertar, vai fazer certo, e fazendo certo você vai ter o benefício do seu acerto. Vamos melhorar isso aqui. A raiz do pecado, irmãos, está quando a gente tenta tirar vantagem de fazer a coisa certa. Quando a gente tem certeza que está fazendo a coisa certa. Quando Adão e Eva comeram do fruto, vocês acham que eles sabiam que estavam fazendo a coisa errada? Eles acham que estavam fazendo a coisa certa e tirando vantagem daquilo. Tirando vantagem daquela ocasião, daquela circunstância. Querido, o acerto pelo que é certo, afasta mais o homem de Deus do que o erro pelo erro. Porque quem pratica o erro sabendo que está errado, eis aí o caminho para
o autoconhecimento e o arrependimento. Quem pratica o erro, sabendo, tendo consciência que aquilo é contra a vontade de Deus, já tem alguma coisa diferente no coração dele, porque ele tem consciência do erro que habita nele. E ele faz aquilo contra a vontade dele, sabendo que ele está errado. Então o erro pelo erro nos aproxima de Deus mais do que o que é certo pelo acerto. Quer uma prova disso? Quem que foi justificado na parábola do filho pródigo? O filho que fez o que era errado, sabendo que estava errado, gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a fortuna, era consciente do seu erro e voltou para a casa do pai? Ou foi justificado o outro filho que estava fazendo tudo certinho, conforme a cartilha manda, e fazendo o que era certo, achava que ele merecia o favor do pai? Cadê meu bezerro cevado? Que o senhor deu aí para esse cara errado e não deu para mim que sou certinho. Deu para entender? Aquele que foi justificado é aquele que tem consciência do seu erro. Aquele que tem consciência da sua realidade. Deus não oferece Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, para que a gente preste um serviço melhor, para que a gente torne crentes mais bonzinhos. Mas Deus oferece Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que junto dele sejamos todos como filhos ao redor da mesa dele. Filhos ao redor da mesa do Pai. Isso fica muito claro lá em João, capítulo número 15, versículo de número 15, que diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho permitido conhecer. O homem que sabe e que conhece a sua realidade em Cristo, é um homem completamente consciente de que ele está vivendo um processo onde Cristo é aperfeiçoado em si mesmo. Onde o velho homem é morto todo dia e um novo homem nasce todo dia sendo aperfeiçoado à estatura de Cristo. De modo a ser restaurado à perfeição, ao que ele exatamente é. Nós temos que entender, irmãos, que as nossas atividades, que a gente acha que é boa, que é perfeita, que é muito legal, nossa atividade como igreja, não tem como objetivo nos aperfeiçoar. Aquilo que a gente faz não tem como objetivo nos transformar. Não é a sua expectativa de fazer bem feito na presença do Senhor que vai te tornar digno de qualquer coisa. Não é isso. Não é a sua expectativa de acertar na presença de Deus que vai te fazer merecedor das bênçãos dele. Não é. E se você pensa assim, você está errado. E por que está errado? Voltamos ao versículo lá de Atos 1:8. Nós somos chamados, irmãos, para sermos testemunha, e não pura e simplesmente para dar testemunho, mas antes para ser. O poder de Deus, operado através do Espírito Santo, na palavra, nos transforma, não para só dar testemunho, mas para ser testemunha. E sendo testemunha, agora sim, dar testemunho. Sabe por quê? Qual é o problema? O problema é que o testemunho, o fato, a história, a experiência, é uma experiência, é algo que você vive, é uma história pela qual você passa por ela. Mas eu contar uma história aqui para você, pode significar muita coisa, mas pode significar também quase nada. Primeiro porque eu posso estar contando uma mentira. Primeiro que eu posso estar me enganando a partir do desejo do meu coração. Eu contar um testemunho é bom, edifica a fé dos irmãos, quando é verdadeiro, quando é real, amém, isso é muito bom. Mas a pergunta é,
Esse testemunho vem da sua necessidade incansável, dia após dia, de viver experiências com Deus para justificar a sua fé? Ou esse testemunho vem pelo transformar da sua consciência, da sua mente e do seu coração em uma testemunha? Que não tem a sua fé baseada nas experiências, mas tem a sua fé baseada no coração transformado, que agora sendo transformado por Cristo, gera o testemunho. Por isso, aquele coração onde o Espírito Santo opera, é transformado para ser testemunha. E quero uma prova que experiência e a abundância das experiências pode ser maldição na vida de uma pessoa? A Bíblia nos fala que Jesus Cristo operou a maioria dos seus milagres ao longo de uma estrada existente na Judéia chamada de Caminho do Mar. E no Caminho do Mar nós temos ali a cidade de Betsaida. Nós temos ali a cidade de Corazim. Foram as cidades que mais viram milagres, mais viram acontecimentos maravilhosos da parte de Deus. E olha o que Jesus Cristo diz nos versículos 20 a 24, somente o versículo 20, lá no capítulo 11. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem feitos em Sodoma, eles teriam se arrependido. A abundância de experiências com Deus não é prova de uma consciência de um filho de Deus. Se assim fosse, Betsaida e Corazim ia estar lá hoje, todo mundo crente, todo mundo salvo, todo mundo convertido, evangelizando o mundo inteiro. E o povo que mais viu maravilhas, o povo que mais teve experiência. Irmãos, se você não tem uma consciência de filho de Deus, é melhor que você não tenha experiência com Deus. Porque se essa experiência não vem de um coração transformado, ela vai a te tornar cativo. Ela vai a te tornar necessitado, te tornar carente de mais, e do diferente, e do poder para ser testemunha. Mas antes o que nós precisamos é de ter um coração transformado. Mais um exemplo de que experiências com Deus não mudam o homem. O próprio diabo. Ele está na presença de Deus 24 horas por dia, desde a eternidade. E ele foi transformado? Ele foi mudado? Ele se converteu? Não. E quem quer ter mais experiência com Deus do que estar na presença dele todo o tempo, como o diabo está? Como ele está? E quando o diabo se prostra perante Deus, porque ele é derrotado, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, ele dá testemunho. Ele está dando testemunho de quem Deus é, do poder que Deus tem, mas ele não é testemunha, porque ele não foi transformado, porque ele não foi mudado, porque a essência dele, a natureza, não vem de Cristo. Não vem de Cristo. Nós temos que entender que receber o poder do Espírito Santo não é, antes de tudo, para nos empoderar, mas antes para nos transformar, para nos fazer morrer, para nos fazer renascer. Ser filho de Deus não é, como muitos pensam, uma credencial para você passar na cara do diabo, para você mostrar que você faz e acontecer e tudo mais. Ser filho de Deus não é ter preferência na hora da bênção. Aquele que não tem consciência que é filho de Deus, é aquele que acha que ele tem primazia no reino. O bom, o melhor e o primeiro é para ele. Aquele que acha que ele é filho de Deus, mas na verdade não é, acha que ele é o primeiro da fila, na hora de receber. Acha que ele é o primeiro da fila, da hora de ter. É aquele que quando entra no ônibus quer pegar o melhor lugar.
É aquele que quando está no lugar quer ter a primazia, o destaque, quer ter a atenção, quer ter o foco. Por que você faz isso? Porque eu sou filho de Deus. Não vá te converter não, meu irmão. Não vai procurar ser transformado por esse poder não. Porque, queridos, o que nos faz filhos de Deus não é ter somente o poder, mas é o poder que nos dá autoridade. A autoridade. E é essa autoridade que o mundo precisa conhecer. É essa autoridade que te torna uma referência na comunidade pelo que você vive. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. E a partir daquilo que você é, sendo bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Essas pessoas são que nós nos espelhamos, que aprendemos com ela. E um ponto importante, queridos, é entendermos que ser filhos de Deus não é uma questão de status, mas é uma questão de natureza. É uma questão de identidade. É uma questão de conhecer quem Deus é e de fato o que Ele é para mim, para você e para nós. Um exemplo. Alguns trechos do Evangelho nos contam que Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou para eles: discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é um profeta. Isso era o que o povo achava que Jesus era. De modo não diferente foi com Nicodemos, lá em João 3,2 no Evangelho. Quando Nicodemos se apresenta a Jesus, ele fala para Jesus: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu sabes que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha para você ver, como os discípulos, o povo e Nicodemos identificavam a Jesus. Eles identificavam a Jesus a partir daquilo que ele faz, mas não a partir daquilo que ele é. Sabe por quê? Porque o homem que não tem consciência de filho, ele quer o Jesus que é o Elias, que opera milagre e maravilhas. Ele quer Jesus que é o João Batista, que tem uma palavra poderosa para o seu coração. Ele quer Jesus que é o profeta, que está aí prontinho para dar uma profetada e te mostrar o caminho, te mostrar a direção. Esse é o Jesus que nós queremos. Esse é o Jesus que todo mundo quer. E quem não quer um Jesus para resolver nosso problema? Quem não quer um Jesus para nos tirar do aperto? E Jesus mostra que quem assim pensa está completamente enganado. Porque olha o que ele diz para o próprio Nicodemos: Nicodemos, para você me conhecer de verdade, vamos voltar, olha o que Nicodemos diz: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Ele estava vendo Jesus com Deus em sua vida. Mas Jesus fala: você está errado. Para que você me conheça, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. E para alguém nascer de novo, o que tem que acontecer antes? Tem que morrer. O quê? O Jesus que está aqui para me salvar, para me abençoar, para me livrar do problema, para me livrar da minha perseguição, está falando que eu tenho que morrer? É. Esse é o Jesus que o mundo não quer. Esse é o Jesus que em grandes partes das nossas vidas, em fases das nossas vidas, nós não queremos. Mas irmão João, eu preciso da bênção. Irmão João, eu preciso do livramento. Irmão João, eu preciso da ação de Deus em minha vida. Vamos analisar por que você precisa da ação de Deus em minha vida. Me diz um exemplo. O meu filho me dá tanto trabalho. O meu filho está com problema na escola. O meu filho está envolvido com isso. O meu filho está envolvido com aquilo. Mas por que você quer que seu filho seja transformado? Porque eu sou um servo de Deus e não mereço viver isso. Quem assim pensa, está achando que ele é servo de Deus, e sendo servo de Deus, ele vai ter o filho que ele merece. Porque ele é muito bom. E não merece aquele filho que está dando trabalho.
Não merece aquele marido, não merece aquela esposa que não atinge a expectativa dele. Não merece o trabalho que não paga aquilo que ele acha que ele merece ganhar. Esse é o Jesus que muitas vezes nós queremos. O Jesus que vem para nos safar dos problemas. O Jesus que vem para nos safar daquilo que a gente acha que a gente não merece. E com o perdão da palavra, eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você busca um Jesus para te safar, você é um crente safado. Um crente safado. Porque você quer um Jesus que te livra. Você quer um Jesus que tira o buraco da sua frente. Você quer um Jesus que dá aquilo que você merece. Mas sabe o que nós merecemos de fato, irmãos? Morrer. Morrer. Para assim então renascer e conhecer Ele como Ele é. Muitas pessoas ficam confusas quando pensam assim. E de fato é confuso, porque é contra o senso daquilo que é pregado na maioria das igrejas. É contra o senso da nossa cultura. Sabe por quê? Nós somos ensinados todos os dias a querer Jesus. Mas não somos ensinados a querer o Cristo. Como assim querer Jesus e não querer o Cristo? O nome de Jesus significa Jeová é a salvação, ou seja, o Salvador. E quem aqui não quer um Salvador? Todos nós queremos. Eu quero um Salvador. Mas aquele que nos salva não é apenas o que é Jesus, mas Ele é o Cristo. E o Cristo significa o ungido, o separado, o Cordeiro de Deus que estava separado antes da fundação do mundo. Aquele que veio, aquele que morreu, venceu a morte para nos dar vida e vida com abundância a partir da nossa morte. Esse é o Cristo. Mas nós somos ensinados a só querer o Jesus. Só querer a bênção, só querer a vitória. E assim, queridos, muitos vão ser salvos. Muitos vão ter experiências com Jesus. Muitos vão andar com Ele. Muitos vão experimentar o poder dEle. E vão viver uma vida medíocre, sabe por quê? Porque não vão conhecer o Cristo. Não vão conhecer o Cristo que transforma. Não vão conhecer o Cristo que nos dá uma vida plena. Nós não somos salvos por Jesus e pelos seus milagres. Nós somos salvos pelo Cristo, aquele que morreu por nós. E é isso que Jesus Cristo fez por nós. Caminhando para o final, queridos. Se a gente quer o Jesus, mas não quer o Cristo, nós nos tornamos anticristos. Sabe por quê? Porque o que o diabo e o anticristo mais quer é que você queira Jesus. Que você busque Jesus. Que você busque a bênção. Que você busque a resolução do seu problema. Que você busque a solução para aquela coisa difícil que você vive. E o próprio diabo e o anticristo se apresentou a Jesus procurando que ele se salvasse. O que é que o diabo oferece para Jesus? Tu não és o Filho de Deus? Não está com fome? Não está com a barriga roncando? Não está aí em jejum há tantos dias? Transforme essas pedras em pães. Resolve o seu problema. Seja bênção. Você não pode? Você não é aí o menor entre os homens? Filho de um carpinteiro? Olha os reinos que eu te dou, e olha o esplendor da terra que está sobre o meu poder. Domine isso tudo, é seu. Tu não és o Filho de Deus? Manda os anjos te tirar dessa cruz. O diabo quer que a gente procure a Jesus. O Jesus da bênção. O Jesus da experiência. Mas não o Jesus da morte e da transformação. Que é o Cristo que nós precisamos para sermos realmente filhos de Deus, filhos do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós contamos, porque a nossa pregação tem que ser não mostrar para o crente como se salvar, mas mostrar para o crente como morrer, a exemplo de Cristo, para alcançar a salvação que Ele nos dá. Que Ele nos traz essa salvação.
E todas as vezes, queridos, que nós mostrarmos o caminho da cruz, o caminho percorrido por Cristo, o espírito do anticristo se manifesta, porque ele não quer que a gente mostre o caminho da cruz. Ele não quer que nós morramos, ele não quer que nós sejamos regenerados. E nós temos um belo exemplo disso com Pedro. Quando Jesus Cristo diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 7, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. O que Pedro diz? Está amarrado. Como que pode o meu Salvador morrer? Não, aquele que veio para me salvar está falando que vai morrer? Aquele que veio para resolver o meu problema está falando que vai morrer? Que vai ser morto, que vai ser crucificado? E o que Jesus diz? Nossa, é verdade, né, Pedro? É verdade, eu sou tão bonzinho, estou fazendo tanta coisa boa, vou morrer para quê? É isso que Jesus faz? Não, sabe o que Jesus faz? Para trás de mim, Satanás. Porque o diabo quer que a gente tenha Jesus, mas não tenha o Cristo, o que foi morto. O que Pedro estava dizendo para Jesus é: poupe-se, livre-se. Lá em Mateus capítulo 16, 22, ao contar essa mesma história, Pedro fala para Jesus: tem compaixão de ti mesmo, Jesus. Olha que coisa mais bonita, tem de compaixão de ti. E o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, porque essa não é a minha missão. E qual que é a minha missão? Onde mora o sentido de ser filho de Deus? Mateus 16, 24 e 25. Então ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Está vendo, irmãos, como a gente tem consciência do Jesus bom, mas não do Cristo que quer que a gente morra? Está vendo quantas vezes nós manuseamos e manipulamos o Evangelho em benefício próprio? Atrás da bênção, atrás daquilo que a gente quer alcançar? Isso é uma profecia falsa, isso é uma mensagem do anticristo. E nós temos que fugir dela. Fugir. João 14,3 diz: e quando perdires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Baseado no nome de Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. A gente acha que orar em nome de Jesus é um cheque em branco que a gente entrega para Deus e fala aí, ó, se vira para honrar com esse cheque. O problema é seu. Não é meu Salvador? Não é aquele que provê todas as minhas necessidades? Não é aquele que está prontinho para atender? Eu não estou orando em nome de Jesus. Te vira. Resolve o meu problema. Mas não é isso, queridos irmãos. Orar em nome de Jesus não é orar em benefício próprio, mas é antes orar com uma consciência que você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você tem irmãos ao seu redor. E tendo irmãos ao seu redor, antes você pensa no benefício do seu próximo, tomando a sua cruz pela sua família, tomando a sua cruz pelo seu vizinho, pelo seu amigo, por aquele que precisa estar ao seu redor. Queridos, não estou dizendo que as pessoas que assim pensam não são salvos. Muitos são salvos pensando assim, mas vão viver uma vida miserável, vão viver uma vida muito difícil, vão viver uma vida de escravo, enquanto que o chamado para nós é para sermos filhos. Porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em troca. O nosso relacionamento com Deus é baseado em transformação do entendimento, em transformação de vida. Tá? Se a promessa de Deus que você tem para a sua vida te leva a pensar só em você mesmo, essa promessa é falha. Essa promessa não é para você. Mas se a promessa de Deus te leva a pensar em comunidade, a pensar entre os irmãos, a pensar em comunhão, a pensar em benefício daquele que está junto de você, aí essa promessa é para você.
Porque o que o poder faz é nos transformar para ser testemunha. E sendo testemunha, levar os outros a se tornarem testemunhas também. Por isso, concluindo, ser filho de Deus, queridos, é ter o seu entendimento transformado, a sua consciência transformada, de modo a produzir amor. E a viver em amor juntos com os irmãos. E a fé que não evolui para o amor entre os irmãos é uma fé infrutífera. Porque o amor é doar-se. O amor é entregar-se. O amor é morrer um pouquinho para que o seu próximo viva. E a fé efetiva faz isso. Mas uma fé inoperante, uma fé estragada, uma fé imatura, é uma fé que se atrela somente ao ser abençoado. Ao dá, quero, recebe. Essa fé não vai te levar a lugar nenhum. Somente ao engano, à dor, à tristeza e à frustração. Mas a fé que vem do Senhor, ela é uma fé que te transforma em um abençoador. Por onde você passa. Em uma testemunha. Pelo transformar da natureza de Deus em você. Essa é a fé operante, a fé real. Nós conhecemos a Deus, irmãos, e somos testemunhas amando uns aos outros. Vivendo um para o outro, sendo bênção um para o outro. Nós vivemos o Evangelho a partir do momento que o outro vê a Deus em mim, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Pelo que eu tenho feito. Por uma vida transformada, por uma consciência transformada. E o mundo vive na miséria, sabe por quê? Porque a igreja imatura, que está amadurecendo, tem falhado em mostrar a Cristo por onde ela tem passado. Tem falhado. Mas os filhos de Deus maduros, eles resplandecem em meio ao mundo e se tornam referência onde eles passam. Por isso, se você tem a mente de Cristo, se você nasceu de novo, você está nesse processo de amadurecimento. Você está nesse processo de transformação. E a sua pergunta principal não é: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Mas antes é: Deus, o que o Senhor precisa de mim? Que hoje, perante a mesa da ceia, a mesa da comunhão, a sua pergunta seja: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é a tua vontade para a minha vida? O que é a tua vontade para eu, como um filho do Senhor, um embaixador do Senhor e alguém com autoridade, sendo filho na tua presença? Que esse seja o nosso desejo hoje, que esse seja a nossa oração. Conhecer a vontade de Deus e sermos amadurecidos conforme a graça, a misericórdia e o agir do Espírito Santo que nos dá poder para ser testemunha. Amém? Feche os seus olhos e encube a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, perante Ti nos